Olá, neste período de recesso do Instituto Ubíqua e da TV Nestante, você terá a oportunidade hoje de rever o programa Tempo de Cuidar com o tema Corrupção na Pandemia Covid-19, que conta com a presença e a participação de Nicole Verillo, da Transparência Internacional, e Arimateia Dantas, advogado, coordenador da Força Tarefa Popular contra a Corrupção e pela Vida. Nesse debate, Nicole e Arimateia trazem presente as realidades e casos e fatos de corrupção na pandemia, mas também e sobretudo a importância dos cidadãos e cidadãs se organizarem para fazer frente a essa corrupção, sempre na busca de superá-la. Não só no período da pandemia, é claro, mas fazer do enfrentamento e da atitude contrária à corrupção uma regra da vida e da sociedade. É um grande debate, você não pode perder. Um bom programa para você. Olá, nós estamos de volta com o nosso programa Tempo de Cuidar, aqui na nossa TV Nestante. Nestante, o nosso jeito nordestino de dizer agora, neste instante, online. A TV Nestante é uma iniciativa do Instituto Ubíqua. Nós pretendemos estar presentes em vários espaços, discutindo temas interessantes e importantes para o crescimento da população, para o crescimento da sociedade, construindo inovações. Nós estamos de volta hoje com o tema corrupção na pandemia. Já tivemos um momento aqui discutindo políticas públicas na pandemia, mas nós queremos hoje pensar e enxergar como está se dando a gestão da pandemia e a transparência dessa gestão. Ok? Antes de começar, nós já pedimos a você que está na nossa sintonia que se inscreva no nosso canal. Você se inscrevendo, os algoritmos do YouTube vai compreender que esse conteúdo pode e deve ser levado a outros espaços e a muito mais espectadores. Deixe o seu like, isso contribui imensamente para essa leitura do YouTube. Você ativando o sininho também, você vai receber notificações da TV, de toda a programação da TV Nestante. Muito obrigado pela sua companhia. E hoje nós temos dois convidados, uma convidada e um convidado para discutir esse tema. Nós estamos com Nicole Verillo. Nicole é gestora em políticas públicas pela Universidade de São Paulo, a USP. Trabalhou como gerente de estratégia governamental na Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Osasco. Também atuou no Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social e na Amarribo, a Associação de Amigos de Ribeirão Bonito, que é a cidade natal de Nicole, em São Paulo. E ela é fundadora e é gerente hoje na Transparência Internacional aqui no Brasil. É responsável pelo Centro de Apoio de Incidência Anticorrupção da Transparência Internacional. Então, nós temos Nicole direto de São Paulo conosco hoje. Aqui no Piauí, em Teresina, temos o advogado Arimateia Dantas, que é coordenador da Força Tarefa Popular contra a Corrupção e pela Vida. Muito bom dia, Arimateia. Bom dia, Nicole. Bom dia, Delbrando. Bem-vindos ao nosso programa Tempo de Cuidar, aqui na TV Nestante. Muito bem, nós sempre começamos o programa conhecendo nossos convidados. E nós vamos pedir que cada um de vocês coloquem objetivamente a sua trajetória, a sua atuação, como é que você chegou nesse campo de atuação do controle social, da luta pela transparência da gestão pública no Brasil. Vamos começar com Nicole? Bom dia, Delbrando, Arimateia, todo mundo que está acompanhando esse programa. Primeiro, agradecer muito o convite.
É um super prazer participar desse debate, de alguma forma estar um pouquinho mais perto de vocês também, já que agora a situação, né, que a gente vive hoje no país não permite. Eu até ontem, depois que eu conversei um pouquinho com o Ideobrando, eu fiquei pensando que é julho, né? Provavelmente já ia estar aqui arrumando as malas para participar de mais uma marcha aí no Piauí, se a gente tivesse em tempos normais e não na situação que a gente está vivendo hoje. Bom, eu trabalho, né, como o Ideobrando super apresentou, na Transparência Internacional, aqui no Brasil. A Transparência Internacional, ela é um movimento global que está presente em 110 países, que trabalha com combate à corrupção e promoção da integridade nesses países. E eu já trabalho com essa pauta há muito tempo, inclusive conheço o Arimateia, né, muito antes de eu trabalhar na Transparência Internacional, da minha cidade, na verdade, né, uma cidade no interior de São Paulo, Ribeirão Bonito, inclusive é onde eu estou hoje. Quando eu era muito nova e minha família fez uma denúncia de desvio de merenda escolar, e foi quando minha família começou a ser ameaçada por fazer essa denúncia de desvio da merenda que eu tive contato pela primeira vez com a corrupção e comecei a entender o que era corrupção. Então, desde muito cedo, eu já atuava como ativista e voluntária na luta contra a corrupção, e passando por diversos movimentos, muitas vezes com prazer enorme e com muito aprendizado, eu estive aí no Piauí, junto com a Força Tarefa Popular, participando das marchas desde 2013, e hoje atuo na Transparência Internacional com os movimentos locais, né, com os movimentos de base, que são organizações como a Força Tarefa, que a gente apoia para elas realizarem o trabalho delas e faz troca de conhecimento com essas organizações, ou dá proteção também quando é o caso. Então, hoje, de forma bem resumida, é esse o meu papel e o meu desafio aqui na Transparência Internacional. Muito obrigado, Nicole, mais uma vez. Arimateia Dantas, com você. Bom, esse trabalho de combate à corrupção, ele começou com as minhas atividades de advogado no movimento social, principalmente em Esperantina, onde a gente teve a oportunidade de assessorar, naquele tempo, a lei orgânica municipal. E acompanhando a lei orgânica junto com a sociedade, a gente viu que alguns artigos que vinham da Constituição Federal e da Estadual trabalhavam e estimulavam o povo a ter acesso às informações e ter acesso aos balancetes, prestações de conta, etc. Depois disso, na qualidade de advogado, a gente vendo que muitas políticas públicas dos trabalhadores destinadas aos trabalhadores rurais não estavam se efetivando, a gente começou a fiscalizar aí também aos balancetes das câmaras municipais lá de Esperantina, e conseguimos, e vimos muitas coisas que não se via. Eu quero falar de obras fantásticas, né? E a gente começou a descobrir, e esse processo despertou no CEPS, na época a gente trabalhava também na ONG, aquela luz para uma necessidade da sociedade estar mais atenta a esse processo. Eu estou falando dos começos dos anos 90. E houve um grande trabalho do CEPS e dos sindicatos, também de partidos políticos, no sentido de fazer o cidadão se apoderar dessas informações e ter acesso à Câmara Municipal, que no interior é coisa rara. Em Joaquim Pires, por exemplo, nós tivemos que entrar com um mandado de segurança para que a juíza determinasse a abertura da Câmara Municipal para acesso aos trabalhadores rurais. E nesse processo todo, a gente viu, foi construindo vários instrumentos de luta. E, dentre eles, na época, surgiu o esquema do Correia Lima e etc., e nasceu aí a Força Tarefa Popular, porque só o povo, no nosso entendimento, e na lógica matemática das probabilidades, se assemelha um pouco com Deus, no sentido de que o povo pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. E estando em todo lugar ao mesmo tempo, podemos fiscalizar. E fomos construindo ações e parcerias aí entre a Nicole com a Marribo, depois a Transparência Internacional, e juntando várias pessoas também de Brasília, e chegamos aqui, né?
com 16 marchas, mais de 1.600 quilômetros caminhados, e muitas vitórias, muitas decepções também, que nos ajudaram a compreender a psique do povo brasileiro, da sociedade, que é um tema que a gente precisa discutir também aqui, que é a omissão, a parte da sociedade que espera apenas o resultado prático para eles. E se omite muito das situações, das ações que tem que ser feita por ele, por cada um de nós. É isso aí. Muito bem, Arimatea. Ainda com você, rapidinho, você participa também de um movimento chamado Era das Virtudes. O que é o movimento Era das Virtudes? A Era das Virtudes é um resultado da luta contra a corrupção. Bom. Porque foi difícil, hoje é fácil de compreender, mas foi difícil chegar à conclusão de que não se combate a corrupção numa sociedade que não seja virtuosa. A virtude da honestidade, de pensar nos outros, da empatia. Se nós não tivermos virtudes, a gente vai caminhar milhares e milhares de volta da terra e a corrupção vai continuar. Então, o fortalecimento das virtudes, a questão de ser honesto, inclusive nesta pandemia nós temos 620 mil pessoas que receberam indevidamente recursos. 620 mil pessoas. Então, um total de 1,2 bilhões de reais que foram tirados dos corpos por pessoas que, inclusive, estão acima de qualquer suspeita e convivendo com a gente, mas colocaram o CPF acreditando que não vai ser descoberto. Mas aqui no nosso caminhar das discussões, a gente vai apresentar algumas situações que vai demonstrar que as pessoas não estão tão descobertas assim. E aí vem essa questão das virtudes que a gente tem estimulado através de várias ações e que depois, numa outra oportunidade, a gente poderia trabalhar melhor. Mas o combate à corrupção sem virtude é ineficaz. Exato. Muito bem, muito obrigado. Eu estou em São Raimundo Nonato, no território Serra da Capivara, aqui no Piauí. Digo isso para lembrar que em 2013 esteve aqui a Marcha contra a Corrupção e pela Vida, liderada pela Força Tarefa Popular, coordenada pelo Arimatea Dantas, e tivemos já naquele momento a parceria de Nicole Verillo, da Transparência Internacional, e outras pessoas da Transparência estiveram aqui. E foi muito significativo e simbólico para o território aquela marcha de 15 dias, desde o município de Guaribas, passando por todos os municípios entre Guaribas e São Raimundo Nonato, até chegar aqui, e vários registros naquele momento foram feitos nas comarcas, no judiciário aqui no território. E muitas coisas fizeram efeito para informação da população. E nós queremos repetir minimamente hoje, nesse nosso debate, informações importantes, elementares, sobre transparência e controle social. Nós contamos com o Instituto Ubíqua e a TV Nestante conta com a colaboração da BIT Audiovisual, o PNUD da ONU, e é uma iniciativa também apoiada pela Rede Ponte. Nós temos colaboração dos nossos parceiros, aqui o Josimar Santana, no suporte técnico da TV, a Daniele Viana, trabalhando com as mídias da TV Nestante, do programa Tempo de Cuidar, e o Márcio Bigli, que trabalha nossas edições. Então, muito obrigado, parceiros e parceira, nesse trabalho nosso para levar o Tempo de Cuidar ao ar. Nicole Verillo, como é que o cidadão, a cidadã, pode caracterizar transparência na gestão? E aí aproveito para lembrar que em tempo de pandemia é um tempo excepcional, diferente. Isso muda a caracterização da transparência da gestão pública? Por favor. É uma ótima pergunta, Ildebrando. Na verdade, isso muda algumas coisas, né? A gente está em um cenário... É um cenário, primeiramente, novo, né? Nos últimos 100 anos a gente não não passou o mundo por uma pandemia como essa. E é um cenário onde tudo é muito urgente. A gente está falando de salvar vidas, né? A gente está num momento onde é tudo urgente, a pressão no gestor público é muito grande.
Então, de fato, quando a gente fala de contratações públicas, né, de compras, tudo tem que ser muito rápido, é tudo emergencial, porque no final, na ponta, a gente está falando de tentar salvar vidas e fazer o melhor para a população. Então, é compreensível que a gente tenha um pouquinho de redução dos controles quando a gente fala de licitações simplificadas, elas não demoram aquele processo todo que costumam melhorar. Isso é totalmente compreensível. De fato, em momentos como esse, a gente tem que ter formas emergenciais de acelerar as compras públicas. Mas isso não significa que a gente tenha que reduzir a transparência e reduzir, de fato, os controles e os riscos, né, de como a gente reduz os riscos de corrupção. Então, é importante entender a pressão que existe nesse momento para tudo ser mais rápido, mas também não é a pandemia, ela não é um cheque em branco onde se pode fazer qualquer coisa justificando pela pandemia. Então, as contratações emergenciais são importantes para a gente salvar vidas, mas elas devem ser acompanhadas de muita transparência, mais transparência do que o normal. Para quê? Para reduzir os riscos de corrupção, para que a sociedade, os órgãos de controle, a imprensa, tendo acesso à transparência, possam fazer o controle social. Ou seja, possam verificar se aquele dinheiro chegou no hospital. Na sua cidade, por exemplo, ia ser construído um hospital de campanha, ou iam chegar 10 respiradores. Chegou? Não chegou? Né? Então, através da transparência que a sociedade consegue exercer esse controle social, que a imprensa, né, consegue realizar também as notícias, que é uma forma também de controle social. Então, é muito importante a gente ter mais transparência. E aí entra a sociedade, que também precisa acompanhar, né? Também precisa observar. Então, o primeiro passo é cobrar a transparência nos municípios para depois utilizá-las, né? Então, como é que a gente usa essa transparência para reduzir riscos de corrupção ou, eventualmente, se a corrupção já ocorreu, para denunciar e para os órgãos de controle realizarem o seu trabalho. Então, é um momento onde a mensagem da transparência internacional, e a gente tem trabalhado muito, a gente está avaliando transparência nas capitais, nos estados brasileiros, colocando isso em formato de ranking, daqui a pouco a gente pode até falar dos resultados aí do estado e da capital, mas é fundamental entender que, mais do que nunca, a transparência importa, e a transparência importa para a gente salvar vidas. Ok, eu vou passar essa questão para a Arimateia e acrescentando um elemento. E, Nicole, fique à vontade para comentar na hora que quiser. Arimateia, além disso, da gente querer perceber e caracterizar, olha, no meu município existe transparência porque eu vejo isso, isso e isso. Existe um elemento, por exemplo, uma prefeitura, o governo estadual, promete para um determinado município uma área do estado. Olha, vai chegar aí tantos leitos de UTI, vai chegar tantos respiradores, vai chegar tantos testes rápidos, EPIs para profissionais e para a população. Mas o Estado tem o seu trâmite para que tudo isso aconteça a partir do anúncio do gestor até que isso aconteça, tem um trâmite, e esse trâmite, em geral, é muito demorado. E a população não recebe os passos, em que passo isso está hoje, em que passo está. A pandemia, nós já vamos com 6 meses de pandemia, e tem municípios que estão na promessa de leitos, de respiradores, disso e daquilo outro. Como é que a população pode cavar essas informações? Bom, é importante, nós temos um problema crônico anterior, que a gente pode dizer que pode ter começado mais ou menos em 1500, para você ver como é crônico, são mais de 500 anos. É o comportamento, que já falei em relação às virtudes, da sociedade, grande parte dela, esperar que as coisas aconteçam e ela fica assistindo hoje, vamos falar de tempos modernos, assistindo no seu sofá com controle remoto, vendo pela televisão. Sair dessa zona de conforto e ir para o combate, principalmente numa situação dessa que nós estamos, são poucas pessoas que estão fazendo isso. Agora, há uma questão, eu digo que ela é anterior, porque é importante ter a sociedade imbuída desse sentimento de preocupação com o próximo e consigo. Com as gerações que vão no futuro, nós estamos muito pragmáticos na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. E isso se reflete quando chega na cidade respiradores,
os testes de Covid, e as pessoas chega essas notícias que você falou, e as pessoas ficam esperando. Nós não foi construída uma cultura de ir atrás. Eu, Nicole, você, nós presenciamos nas marchas, no caminhar, quando a gente fazia aula de cidadania, às vezes 2 ou 3 pessoas. Em Picos, uma das marchas que nós fizemos em Picos, numa audiência pública que nós fizemos na Câmara Municipal, chegando em Picos, apenas uma pessoa estava naquele plenário. E eu fui lá saber, emocionado com aquela pessoa. Tinha vindo uma pessoa. E ela me disse que era jornalista. Então, esse é só um exemplo. Teve outros lugares que nós tivemos milhares de pessoas, não vou dizer milhares, mas centenas, muito boas. Mas essa é a sociedade que nós temos, e nós vamos exigir dessa sociedade que ela tenha um comportamento mais eficaz. Essa Era das Virtudes pretende trabalhar essa questão. Agora, mesmo assim, ela não pode dizer que não existe meio de saber dessas informações. Qual o papel dos vereadores que foram eleitos para fazer a fiscalização? Como é que está se movimentando as câmaras municipais, inclusive de oposição, para trazer essas informações à sociedade? Agora, com a dispensa de licitações, por exemplo, fica mais difícil de você fazer um controle da qualidade do que se está trabalhando, do que está recebendo. Como vai ser feito esse espaço? A verdade disso, e um caso concreto, é o que aconteceu no Piauí agora, com essas operações que se efetivaram ontem. Então, com essas situações fragilizam o processo de fiscalização, que já é frágil porque o próprio cidadão não fiscaliza, e também é frágil porque os cidadãos estão praticando. Alguns deles, não é uma grande parte, a gente estava olhando o percentual, é 1,2% do suspeito das pessoas que receberam. Então, nós temos uma grande parte de pessoas boas, honestas. O problema é que essa omissão atrapalha muito, e essa cultura tem que ser construída. Aí você pode dizer, e muitas pessoas dizem assim, mas combater a corrupção é difícil, combater isso é impossível. Não é não. Suponhamos, vamos sonhar daqui a 100 anos, as pessoas que vão habitar este planeta daqui a 100 anos, 99,% ainda não nasceram. Então, o futuro está zero de corrupção. As práticas virtuosas que vamos fazer hoje vai refletir daqui a 100 anos. Aí essa pergunta que você colocou aí, ela não vai mais existir. Né? Mas, de qualquer forma, hoje ela existe, preocupa e mata. E estimula a corrupção. Mas, por outro lado, Nicole, é interessante que nos anima é que as ações da polícia, que a gente está vendo no noticiário, talvez seja muito maior o rombo que estão fazendo, mas elas estão sendo tão rápidas quanto o roubo. Porque as pessoas que estão fazendo essas práticas, elas estão agindo rápido, gananciosamente, e estão deixando rastros que qualquer pessoa pode perceber, especialmente o setor especializado do Estado em repressão a esse tipo de comportamento. Eu acho, tenho certeza, afirmo categoricamente que essa pandemia, ela veio colocar em xeque o comportamento, a moral e essa cultura da sociedade que nós estamos vivendo. Não é só morte, não. Para concluir, muitas pessoas estão sendo tentadas a receber esses R$600, estão indo buscar. Outras estão devolvendo também, porque receberam, e outras teve a dor de consciência, alguma coisa. Então, o processo da Covid, ela não é só material das mortes, ou da dor das pessoas que estão partindo, e dos que estão ficando. Mas é também colocando em xeque muitos comportamentos nossos, inclusive solidariedade. Digo não usar máscara. É um ato cruel contra si, é uma prova de não amor ao próximo, é a descaracterização de muitas virtudes. E isso acontece por dirigentes do país.
é essa a situação que nos coloca num liquidificador que espero que a gente possa fazer uma vitamina para o futuro, porque no presente nós estamos precisando de remédios mais fortes. Olha, você traz uma questão que precisa aprofundar. Eu tenho uma certa reserva quando a gente trata de toda essa situação da omissão da própria cidadania, da sociedade que senta no sofá com o controle, fica com o controle remoto e fica esperando decisões dos órgãos, das instituições, que ainda não compreendeu que o papel do controle é seu, e essa omissão e até a ausência de ética de um cidadão, de uma cidadã que não necessita, por exemplo, do auxílio emergencial e da entrada à solicitação do auxílio, e a gente vai caracterizando isso como cultura. Eu acho que quando caracterizamos como cultura, precisamos dizer pelo menos que é uma cultura de morte. Nicole, pensando nessa realidade, ela é existente. Você está numa cidade, e tem inclusive publicação, uma produção sobre isso, que viveu uma experiência interessante de controle social da sociedade que está em Ribeirão Bonito. Coisas como essa podem ser superadas? Tem caminhos para se superar? A prática da corrupção pela ausência de ética na própria cidadania? Eu acho que a gente tem alguns pontos aqui importantes. Primeiro que não tem dúvidas, né? A Transparência Nacional, a minha trajetória com a Marribo, o meu encontro nessa trajetória com a Força Tarefa Popular no Piauí, eu sou uma defensora sempre da participação cidadã, da participação da sociedade nessa luta. Porque tem uma questão, e que a pandemia também vem para escancarar, né, e agora saíram estudos com outros dados que mostram isso, que é a desigualdade social desse país, que é assustadora por si só. A gente está vendo agora mais escancarada ainda. Saíram dados de estudos novos essa semana, com números, né, de fatos comprovados de como a pandemia atinge as classes mais pobres, né, que na sua maioria as classes mais pobres também são onde estão as pessoas negras e as pessoas mais vulneráveis nesse país. Então, quando a gente fala de corrupção, a gente tem que entender que a corrupção ela vem para agravar a desigualdade social, ela vem para manter esse sistema, e quem é mais prejudicado pela corrupção são as pessoas mais pobres, são as pessoas mais vulneráveis, é a parcela da população que mais é atingida, né? E a Covid-19, essa pandemia agora, ela vem escancarar isso mais uma vez, né? Ela vem mostrar isso com mais gravidade. Então é muito importante a gente sempre olhar para essa luta contra a corrupção, e que é algo que é defendido pela Força Tarefa há anos, né? A Força Tarefa nasceu com isso, já tem 20 anos a Força Tarefa, Arimateia, já perdi as contas. Mas há muito tempo, né, a luta contra a corrupção ela é uma luta por direitos. E a gente tem um cenário no Brasil, né, fortemente de 2013 para cá, de uma captura dessa luta, né, com um discurso de ódio, uma captura de forma errada, que afastou muita gente dessa luta, né? E afastou pessoas progressistas, afastou pessoas com trajetórias que sempre defenderam direitos e que se afastaram, deixaram de olhar, deixaram essa pauta ser capturada de uma forma errada e esqueceram o que a gente quer com isso, né? A gente quer reduzir a desigualdade social, a gente quer garantir justiça social no país. E a pandemia vem escancarar isso, né? Por que ela atinge essas classes? São as classes que têm menos acesso ao quê? À saúde, por exemplo. Né? A gente sabe que nas periferias, muitas vezes no sertão do Piauí, o Estado sequer chega, né? Quantas cidades que eu passei junto com a Força Tarefa Popular, onde a gente não tinha sequer um hospital, a gente não tinha sequer escola, a gente não tinha nenhuma forma de presença do Estado. Isso é muito grave, né? E sendo que a gente olhava no portal da transparência, o que a gente tinha? Tinha lá a escola concluída, a gente tinha o hospital em pleno funcionamento, a Força Tarefa chegava ali e não tinha. Então, a população, é fácil participar? Não é super fácil, não é algo que ninguém, né, aprende, a gente tem uma questão toda de educação. Eu sei que existe, principalmente nas cidades menores, até medo de represália, né? Muitas vezes quem denuncia a corrupção sofre represálias, não é sempre que é uma atividade segura. Mas é fundamental se organizar, porque são vocês que são os mais afetados, quem está assistindo a gente não tem escola, não tem educação, não tem acesso ao hospital.
são essas pessoas as mais impactadas. Então, quando a Arimateia coloca isso de ter uma audiência pública, tentar participar, é fundamental. E ninguém precisa ter vergonha de não saber participar. Tá tudo bem ir numa audiência pública na Câmara Municipal e não entender, e buscando informações aos poucos, né? A própria Força Tarefa Popular aí no Piauí, a Transparência Internacional, quando puder também ajudar, mas entendendo que é direito de vocês, né? É direito da sociedade ter acesso a isso. E que sim, o homem público, ele responde ao que é público. Isso é quase uma máxima que a gente sempre utiliza. E a pressão pública, ela é respondida. Quando a gente faz a pressão na internet, a imprensa tem um papel fundamental no controle, na denúncia. Então, quando isso é feito, a gente vê prefeitos e governadores agora responderem. A Transparência Internacional avaliou o nível de transparência, publicou, a imprensa cobrou, a sociedade cobrou, e depois de um mês, quando a gente foi reavaliar, vários estados e capitais melhoraram sua transparência, deram uma resposta, ou seja, óbvio que a gente reconhece o trabalho dos gestores públicos, né, teve um esforço de fato, mas também eles sabiam que daqui a um mês a imprensa ia olhar de novo para eles e falar se eles melhoraram ou não aquele índice que a Transparência Internacional divulgou. Então, a pressão pública, ela é muito importante, né? A transformação acontece. A gente tem casos que a marcha da Força Tarefa Popular foi num ano, passou na cidade, e no ano seguinte, graças às denúncias, a gente tinha uma escola, por exemplo, que não tinha sido construída e devia estar construída. Então, esses exemplos. Eu queria só simplificar um pouquinho, para ninguém se assustar, falar que, nossa, a gente está falando só de licitações, de contrato, é super difícil participar. Não é o direito, é no dia a dia, é conseguir garantir que o Estado esteja presente, é olhar para essa transparência, cobrar a transparência e usar. Fala, por que aqui falou que chegou 10 respiradores nessa cidade, que não teve nenhum caso de Covid, sequer tem hospital, cadê esses respiradores? Né? Então, aí cobrando esse dinheiro que é público, é nosso, desses gestores. Olha, muito obrigado por essa contribuição, porque isso vai nos ajudando a compreender que o papel da cidadania, apesar de, claro, você tem toda a razão, o cidadão não se aprofundou numa capacitação para ler as peças do orçamento público, um processo de licitação, como é que é feito, tudo isso, mas existe uma possibilidade real da cidadania fazer o controle. E aí você observar o exemplo que a Arimateia citou, quando teve a audiência na Câmara Municipal de Picos, que tinha uma única pessoa lá para assistir à audiência, quando ele vai conferir, é um jornalista. Isso vai dizer que a nossa cidadania ainda não está, ou ainda não se sente pronta, apta para fazer uma fiscalização de uma maneira orgânica. Porém, nós não podemos deixar de registrar que esse é um papel necessário, porque, do contrário, essa cidadania ela vai assistir às coisas acontecerem e de uma maneira, às vezes, inconscientemente omissa. Nós vamos voltar daqui a pouco, Nicole, a esse ponto e vamos voltar a olhar para a gestão e a transparência da gestão na pandemia, e de já eu peço que no retorno você traga para nós como é que a transparência internacional está olhando ultimamente para o estado do Piauí, para a gestão no estado do Piauí. Eu vou pedir, nós vamos retornar com o Arimateia daqui a pouco e depois com você. Eu vou pedir ao Josimar que traga para nós algumas participações, vamos ver o que é que nós temos de participações aí, a gente retorna daqui a pouquinho com vocês. Josimar, ok, bom dia, Delbrando, bom dia aos convidados, a Nicole, a Arimateia. Alguns internautas que estão participando através da TV Nestante falaram e fizeram algumas citações, né? Tem deixa eu botar aqui para vocês verem também na tela. A Yara Cavini diz, bom dia, gente querida. A Tereza Cristina também manda um recado, bom dia, militância anticorrupção. O Enzo também manda o Renzo manda bom dia, o Renzo Augusto. E o Salvador, ele tem aqui um texto, olha o tamanho do texto, né? Nossa. Neste período que estamos vivendo em nosso país, com um grande medo de morrer pelo novo coronavírus, tornou-se um ambiente propício para o aumento da corrupção, devido ao aumento de gastos estatal para tentar combater a doença, contudo devido à flexibilização de regras para licitações e compras por parte de Estado, município,
e a União. A probabilidade de fraudes e má alocação de recursos aumenta em meio que esse caos já resiste-se em grande aumento, existe um grande aumento da corrupção noticiada na mídia e na imprensa. Aí é o Salvador Viana. Temos mais participação. Aliás, Idelbrando, tem muita gente aí no YouTube, e você também pode compartilhar, aproveite e compartilhe para os seus amigos, para as pessoas que não estão ainda sabendo o que está acontecendo nesse momento, o tempo de cuidar. Deixa eu ver mais uma participação aqui. A Carlúcia Maria Silva, bom dia. É uma grande alegria participar desse tempo de cuidar. Parabéns pela iniciativa e pelo tema do encontro de hoje. Gratidão. Francisco Lima, da doutora Arimateia, um guerreiro nessa luta contra a corrupção. Manda um recado aí para a doutora Arimateia. A Marli Veloso, bom dia. A conjuntura exige maior, aí ela completa aqui, controle social. Também a Luana, orgulho dos amigos e do meu esposo. Deixa eu ver aqui mais gente. Tem aqui mais uma. Tá aqui. A Yara Carvini, eu acredito nisso, Arimateia. O mundo pode sim acabar com a corrupção. Aqui mais, só falta mais duas, Elbrando. O Salvador, os gestores aproveitam a falta de desmobilização da sociedade civil e menos fiscalização da imprensa. Ambas estão mais preocupados em pautas do efeito da crise sanitária, como os vários atos de superfaturamento nos hospitais de campanha, como os disciplina de dinheiro público nas compras de equipamentos de instalação desses hospitais. A Lúcia Araújo, Vida Brando, olha, a nossa grande amiga Lúcia Araújo, importante que esse enfoque da violência pela ausência do Estado, por exemplo, é importante e é demais essa pauta de hoje. A Tereza Cristina, a última aqui a mensagem, além do Arimateia, o que a Arimateia falou sobre a população não fiscalizar, tem um fator medo das pessoas de ao fiscalizar, serem penalizados pelos gestores com a restrição do acesso a bens e a serviços públicos. Então, tá aí, Brenda, algumas mensagens, e a gente lembra aos nossos internautas que após o programa ao vivo, ele fica gravado no YouTube. Então, as pessoas podem, vamos supor, ligou agora, não assistiu o começo, pode assistir depois, todo o programa vai estar lá na TV na estante, ok? Exatamente. Muito obrigado, Josimar. Obrigadão a cada pessoa que está conosco na nossa companhia, que participa, que fez essas provocações importantes, Salvador. Muito obrigado. Carlúcia, Lúcia Araújo, Tereza Cristina, Luana, Renzio, tantos outros que estão aí na nossa sintonia. Muito obrigado. Arimateia, nós precisamos, às vezes, nesse debate, discutir questões elementares, que o cidadão ou a cidadã talvez ainda não tenha informação nítida sobre o processo de participação e controle social. Por mais que a gente enxergue que existe de fato uma prática de omissão e uma prática de ausência de ética na própria sociedade, na população, nos cidadãos, existem aqueles cidadãos que você lembrou bem, que sentem necessidade de melhorar sua participação. Qual é o caminho para o cidadão melhorar sua participação no controle social? Bom, nós temos muitos caminhos. Está aí uma coisa, assim, uma prateleira cheia de opções que vai até do seu gosto pela cor, do seu gosto pelo sabor, assim, tem muita coisa. Tem muita coisa. E uma das coisas mais importantes que deve estimular essas pessoas é saber que o seu ato vai se somar a de outros milhões de pessoas que estão fazendo no mundo, e esse contexto, essa sua ação, que você pode achar que seja simples, ela pode ser, ela é de fundamental importância para desencadear outras lutas em consequência. Eu me lembro aqui de algumas pessoas que me confessam que foi um vídeo, a passagem da força-tarefa que estimulou essa pessoa a tomar algumas atitudes, né? E olha, por exemplo, nós podemos criar o hábito de assistir às sessões nas câmaras municipais. Eu quero me lembrar aqui de uma companheira nossa, que era professora, e isso aconteceu em Campo Maior, e a Lúcia Batista, ela levou os alunos dela
para assistir sessões na Câmara Municipal de Campo Maior, e os alunos, meninos de 5, 6, 7 anos, 8, começaram a perceber e discutir com ela: professora, os vereadores não falam, aquele vereador não diz nada, e começou o burburinho, e esse debate fluiu a partir de crianças de 8, 10, 9, 7 anos de idade. Com a ida, as novas idas à Câmara Municipal, da professora com os alunos, os vereadores começaram a falar, a se preocupar. E isso, crianças, com a ação de uma professora, mudou o comportamento de uma elite da cidade, de um poder da cidade em se comunicar com o povo e dar respeito à Câmara Municipal. Em outros casos, a gente viu apenas um cidadão, e eu vou dar o exemplo do próprio Arimateia, que foi à Câmara Municipal olhar o balancete para ver o que estava acontecendo e se deparou. E aí foi o gatilho dessa luta que nós chegamos, o verdadeiro gatilho, com uma rua, com nota fiscal, tudo, contrato, feita. E depois a gente descobriu que a rua não existia. E aí aí começamos a visitar e ocupar a Câmara Municipal. Tiramos, veja só, coisa simples, fotocópia do recibo, fotocópia da nota fiscal e distribuímos nas casas em que as pessoas estavam morando naquela rua. Tá? Então, você pode pegar a lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação, você pode entrar no portal da transparência, lá está dizendo as obras que chegou para a sua cidade, aquelas placas que estão lá, escolas vai ser concluída em tempo tal, tantos milhões, e aquela placa cai e a obra não aparece. Fotografem essas placas, fiscalizem essas placas, tem muita coisa, é preciso ter boa vontade, é preciso, Brando, a gente alimentar o sonho de mudar. Se você não for sonhador, você não vai suportar a demanda de pressão, que é grande. O sonho, o alimento do sonho, é a peça fundamental para a vitória. Não existe uma vitória da humanidade, uma sequer, por mais pequena que seja, que não tenha sido feita pelo sonhador. E esses sonhadores, eles alimentam, e a própria sociedade alimenta esse sonho. Essa live aqui alimenta o sonho. Motiva. Confesso que eu fiquei mais motivado ainda. Se não fosse esse medo de morrer, e a família, eu tenha saído aí para... Mas há momentos que a gente tem que estar na trincheira, porque é bala de todo lado aí dessa Covid. Então, a gente tem outras formas de agir. Mas é importante sonhar. Sonhar. Nós não vamos evoluir se não formos sonhadores. E eu tenho uma frase assim, muito importante para vocês. Gente, tenham paciência com os sonhadores. Às vezes eles estão chatos. Às vezes a gente enche o saco. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tirar você da sua zona de conforto para vir sonhar com a gente. Para caminhar léguas e léguas nesse sol do Piauí. Enfrentar, como no caso lá dessa marcha que nós fizemos aí, de Guariba até São Raimundo Nonato, por aquela estrada de chão. É chato demais. Mas o resultado desse sonho são enormes, gente. Nós temos tanta coisa bonita para contar que um dia ainda vai sair um livro, um vídeo, qualquer coisa aí, mas isso é coisa aí para a posteridade. Mas é importante, Delgado, esse alimento do sonho. Esse alimento do sonho está muito ligado à ação. Vamos ver os exemplos, e você pode ser fraco, ou você pode estar desanimado, mas pega vídeo, tem tantas histórias bonitas que estão sendo construídas. Eu não tenho a menor fé de que nós vamos vencer, e o nosso lema é venceremos, eterno lema. Eterno lema, né? Até quando a gente vencer, a gente ainda grita, venceremos, porque se parar de lutar, é porque a vida se acabou aqui para o sonhador. Pois é, como dissemos há pouco, existem muitas pessoas, muitos cidadãos que compreendem que precisam fazer algo. Veja, por exemplo, as provocações do Salvador Viana, quando ele lembra que muita coisa está acontecendo
por conta da dificuldade de fiscalização da própria população, da sociedade e da imprensa. E isso porque, aí Nicole já lembrava, de que os recursos que estão chegando, aquele recurso que está liberado de licitação, precisa de outras formas de acompanhamento e muito próximo. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar disso, ainda mais para ajudar o cidadão a compreender os caminhos de participação. Vamos voltar a falar disso, sobre essa relação dos cidadãos com o Ministério Público. Mas, como eu havia pedido, queria que a Nicole comentasse como é que a Transparência Internacional olha hoje para a gestão no estado do Piauí, não sei se alcança municípios, que observação tem sido feita? Bom, a gente lançou, mais ou menos há 2 meses, logo no começo da pandemia, um guia de recomendações de como os gestores públicos deviam fazer essas contratações emergenciais. Então, era um guia de recomendações de como dar transparência para essas contratações emergenciais, né? De como fazê-las, o que seriam boas práticas para isso, como ter canais de denúncias, inclusive canais de denúncias anônimos, né? A gente falou aqui sobre a segurança de quem faz o controle social, a Tereza Cristina também comentou sobre isso. Então, como permitir o anonimato. Então, com base na legislação federal, que afrouxa um pouquinho esse controle, né, agiliza essa contratação por causa da pandemia, que, como a gente falou, isso é importante sim, mas como, com base nessa legislação, indo além, a gente garante aí transparência, segurança e possibilidade de fazer denúncias, inclusive anônimas. E aí, com base nessas recomendações, a Transparência Internacional avaliou todos os estados do país e as capitais, avaliou o nível de transparência no combate à Covid-19, ou seja, qual o nível de transparência dessas contratações emergenciais e dos canais de controle social que esses estados e essas capitais possibilitam. A gente fez uma primeira avaliação em maio, e essa semana, na segunda-feira, a gente fez, um mês depois, uma segunda avaliação de todos os estados e todas as capitais. Aí, como é que foi o Piauí? Primeiro, para a gente olhar no estado. Essa avaliação, ela gerava uma nota que vai de 0 a 100. Quanto mais próximo do 0, pior é o nível de transparência daquele estado, e quanto mais próximo do 100, mais, né, ótimo. Na verdade, o nível máximo é o nível ótimo de transparência. Então, é quando mais próximo da nota 100, aquele estado ou aquela capital estão realmente sendo bem transparentes de acordo com a nossa metodologia. E aí, na primeira avaliação que a gente fez em maio, o Piauí, ele ficou com 53,1 pontos na escala de 0 a 100. O estado, o governo do estado. E isso, ele aparentava ali ter uma transparência regular. Era um nível mediano, um nível que não é bom, e que a gente falou, olha, o estado do Piauí precisa melhorar bastante, e ele ficou na 18ª posição entre os 27 entes, né, entre os 27 avaliados. A gente avalia todos os estados, mais todas as capitais e o Distrito Federal, e ele estava na posição, falei certo aqui, deixa eu conferir, na posição 18ª, ou seja, o lugarzinho dele era o 18, ele estava na posição 18. E aí, na segunda avaliação, o Piauí melhorou a transparência. Ele saiu de 53 pontos para 68. Foi uma melhora, nossa, super relevante, incrível? Não, não foi, né? Mas ele melhorou. Ele saiu do nível regular para o nível bom. Ele foi para quase 70 pontos. Só que olha o mais, como a gente consegue ver, né? Eu falei aqui que a gente avaliou todos os estados. Lembra que na primeira avaliação ele estava em 18º lugar no ranking? Agora, mesmo tendo melhorado a sua pontuação, ou seja, ele aumentou o número de pontos, ele caiu no ranking. Ele foi, a posição agora é 21ª, o 21. Ou seja, por que isso aconteceu? Como é que ele melhorou a pontuação, mas ele caiu no ranking, o estado do Piauí? Porque os outros estados melhoraram muito mais do que ele. Os outros estados foram atrás da transparência, conseguiram mais pontos e jogaram ele lá para baixo. Então, foi isso que aconteceu com o estado do Piauí. Então, a gente ainda tem margem para melhorar. Quem quiser ir acompanhando esses resultados, o mapa, tudo isso, tem um site
que é transparenciainternacional.org.br/ranking. Então, é só procurar isso, é transparenciainternacional.org.br/ranking, que isso está lá. E aí, muito rápido, para a gente não tomar muito tempo, qual foi a situação de Teresina? Teresina, ela estava pior que o Estado, então o Piauí ficou numa transparência regular na primeira avaliação, Teresina ficou na transparência ruim, tinha só 34 pontos na escala de 0 a 100, na primeira avaliação. E aí, o que ela fez na segunda? Aí ela foi para uma fase boa, o aumento de pontuação dela é muito alto, ela saiu de 34 pontos para 60, ou seja, ela já foi para uma transparência boa, ela teve um aumento maior de pontuação, e em termos de colocação, ela estava na 19ª e ela se manteve na 19ª, porque as capitais também melhoraram muito. Então, tanto o estado do Piauí quanto a capital Teresina tem hoje um nível bom de transparência, ainda não é um nível ótimo, ainda tem muitas questões para melhorar. Quem quiser conhecer a metodologia, está tudo nesse site que a gente falou, depois eu posso enviar o link para quem não pegou. Mas o que está acontecendo agora é que essa metodologia está disponível e ela tem um passo a passo. Então, tem várias pessoas, Brasil afora, que começaram a avaliar suas cidades. Elas pegaram esse passo a passo e falaram, epa, deixa eu ver aqui São Raimundo Nonato. E elas foram fazendo avaliação passo a passo para saber se em São Raimundo Nonato a transparência na contratação emergencial ela é transparente ou não, de fato. Isso, Nicole, olha, é uma coisa importantíssima. Eu ia perguntar, ainda que parcialmente, quais são os elementos avaliados, mas você chega num outro ponto que eu acho ainda mais importante, como é que, por exemplo, um grupo de pessoas, 2, 3 pessoas, 2, 3 cidadãos, podem ir lá nessa plataforma, conseguir essa metodologia, esse passo a passo, e avaliar o seu município, não é? Qualquer município que esteja nos ouvindo, que esteja nos vendo agora, porque acho que é um elemento importantíssimo. Se ainda for possível, só para o pessoal ter o gosto de saber por onde caminhar, ainda que parcialmente, quais são os componentes dessa avaliação? A metodologia, ela analisa desde se, por exemplo, você tem um portal específico para as contratações emergenciais, isso é fundamental, né? A prefeitura ela tem que disponibilizar algum cantinho que, quando o Delbrando entrou ali na prefeitura de São Raimundo Nonato, tem um botão que, gastos com a Covid-19, que ele consegue clicar e saber tudo ali, todos os contratos têm data, ele consegue saber com quem que aquele contrato está sendo celebrado, quando que tinha que ser entregue, né, o produto daquele contrato. Então, essas partes de transparência mesmo, né, que a gente trata de transparência ativa e passiva, mas também saber se qualquer pessoa aí de São Raimundo Nonato, quando entra ali, não acha uma informação, se tem um canal que ela pode pedir essa informação, se ela pode pedir de forma anônima, que isso também é importante, então a gente exige isso para proteger, né, as pessoas em cidades menores que têm represálias, e também, por exemplo, se tem um canal de denúncia, né? Então, o Delbrando ele não quis ter acesso à transparência, mas ele descobriu uma coisa estranha ali em São Raimundo Nonato. Será que ele tem um canal que ele pode fazer uma denúncia sem se expor, né? Sem falar quem ele é, sem ter qualquer risco? Isso também é avaliado, por exemplo. E também questões de controle social, se a sociedade é consultada, né? E tem as formas ali que isso também é avaliado, mas toda avaliação ela é feita entrando no site da prefeitura e olhando o site da prefeitura, as redes sociais da prefeitura. Então, não é uma avaliação longa que você precisa exigir atrás de informação. E nesse passo a passo tem um vídeo também que ensina tudo da metodologia, ensina também a importância de divulgar, né, como fazer isso com mais pessoas. Então, é um passo a passo para exigir transparência onde não tem, e para que depois a sociedade e a imprensa no município possam usar. E o que é importante, só para finalizar, é que isso não é só para... Né, o intuito não é provocar a prefeitura ou fazer isso só no tom de avaliar. O que aconteceu? No sul da Bahia, o Instituto Nossa Ilhéus, que é uma organização como é a Força Tarefa Popular, ele fez ali de todo o litoral sul da Bahia a avaliação. Eles pegaram a metodologia e fizeram, a Socorro que liderou isso. Tinha a prefeitura que de 0 a 100 teve nota 2, porque sequer tinha o portal. E aí na segunda avaliação agora, a prefeitura está com quase nota 100, porque ela fez o portal, ela pegou a metodologia, pegou as recomendações e foi fazendo tudo.
Então, os gestores públicos também estão interessados em fazer junto. E a proposta é essa, fala, olha, prefeitura, você está fazendo de forma errada, precisa seguir essas recomendações, vamos tentar? Então, o controle social ele não é só combativo, ele é para construir junto e dar transparência de forma coletiva para a gente garantir o que a gente quer, que é salvar vidas lá na ponta. Ótimo. Essa última colocação sua, fundamental para que quem está nos vendo, inclusive pessoas da gestão pública que estão nos vendo, que o debate está para além de um desconforto de querer saber o que o gestor está fazendo. Não deveria ser desconforto e não pode ser desconforto. A gente tem discutido muito, não só aqui no território, mas pelo Estado, pelo país, por onde as instituições que participamos e as redes que participamos, onde estão essas redes, nós temos discutido muito em contribuir para que um modelo de gestão a ser construído no país venha a ser totalmente participativo e transparente. Não haverá, no nosso entendimento, uma possibilidade de gestão que não seja mais transparente. Arimateia, a questão que colocaria para você é uma continuidade do que Nicole vem trazendo. De cada vez mais contribuir, a Força Tarefa tem uma orientação muito interessante de que o cidadão sozinho, ele, se quiser, já pode fazer controle social, imagine se agrupando, não é? Tanto pela prática de ir aos órgãos públicos, seja a prefeitura, a Câmara de Vereadores, outros, e solicitar para verificar as contas públicas do município. Essa é a prática que fizemos aqui com a Força Tarefa Popular e por onde a Força Tarefa Popular caminhou até Brasília já, não é? Então, um pouco mais de orientação, e eu vou voltar à provocação do Salvador, porque eu achei ela interessantíssima. E muita gente precisa dessas orientações. Bom, é importante você falar tanto dessas caminhadas aí que a gente tem feito, e são caminhadas árduas mesmo, tem dias de chegamos até 40 quilômetros, 45 um dia, mas a parte mais difícil dessa caminhada é chegar no coração das pessoas, e se alojar lá e fazer uma evolução. Mas isso é um processo que nós vamos continuar caminhando. Eu queria complementar aí e fortalecer essa fala da Nicole, e já em resposta, aconteceu um caso muito importante que a gente tem que deixar claro, que esse controle social que nós fazemos é um controle de aperfeiçoamento do Estado. Nós aperfeiçoamos o Estado. Eu quero dar um exemplo simples. Numa das nossas marchas, se eu não me engano, a que foi para São João do Piauí, naquela região, o que aconteceu? Havia uma nutricionista com a gente nessa caminhada, uma companheira que veio do Rio de Janeiro. O que foi que percebeu-se? Nós denunciamos merenda escolar fora do prazo. Era corrupção do prefeito? Era um ato de irresponsabilidade? Avalie o caso. O que foi que aconteceu? A merenda escolar, no caso, bolacha, creme crack, ela chegava, as novas carradas de bolacha, eles colocavam em cima na prateleira e botavam as que estavam lá para trás. E se consumia essas, e as lá de trás não eram consumidas, o tempo passava. Quando nós chegamos, observou-se que estava vencida. Por quê? Por conta dessa prática. E nós apresentamos essa situação à Prefeitura Municipal. Então, a gente contribui, a gente aperfeiçoa o Estado, né? E, voltando aqui para esses casos concretos e fortalecimento do papel da sociedade, né? Ele é muito importante também da forma em que a gente se coloca perante o poder público. Se a gente se coloca de uma forma arrogante, brigando, como se fosse uma oposição partidária para destruir aquela administração, aí a resposta é de uma forma. Mas se você e eu nós aprendemos isso na caminhada. Eu tive um posicionamento, nós tivemos um posicionamento no início do administrador como inimigo do povo. Ele pode até ser, mas nós não podemos tomar partido desse pressuposto como verdade absoluta. E agora a gente apresenta as situações de uma forma de comportamento de parceria,
de contribuição para o aperfeiçoamento do processo e do Estado. Nessa perspectiva, as coisas mudam. Inclusive, aquele medo que se possa ter no gestor ou gestor da gente, deixa de ser medo e passa a ser outro sentimento, uma virtude, o respeito, né? A consideração. O Estado passa a nos ver não como um Covid, mas como um anticorpo. E essa perspectiva de mudança de estratégia de relacionamento humano muda tudo quando a gente vai fiscalizar, né? E nós temos muito mecanismo de fiscalização. Agora, eu chamo a atenção para uma coisa, inclusive a legislação é muito boa nesse sentido, mas uma lei que não é usada, ela perece pelo desuso. E o uso, ela é de responsabilidade nossa. Nós temos batido muito no Estado, nos governantes e tudo. Inclusive, a imprensa faz um bom trabalho nesse sentido, a oposição faz um trabalho bom nesse sentido. Mas é preciso alguém refletir sobre né? Sobre a unidade física da pessoa que faz parte desse país chamado Brasil. O que nós estamos fazendo? Passamos a vida a lamentar que o mundo é corrupto, etc, e a gente faz esse rosário. Mas eu quero aproveitar para chamar a atenção de uma coisa muito importante que essa Covid trouxe para o povo brasileiro e para o mundo. A importância de um grande instrumento de virtude do povo brasileiro que se chama o SUS. A Nicole falou sobre a questão das diferenças sociais, às vezes da exclusão. O SUS, que foi durante toda essa vida dele atacado pelos grandes empresários do setor e pela omissão da sociedade, hoje está mostrando o que é uma sociedade que pensa em si, nos pobres e nos ricos. Porque hoje, e eu tenho notícias, né, de pessoas com posse sendo tratadas pelo SUS e dando graças a Deus. O SUS hoje mostra que não foi fiscalizado. O DENASUS, que é o departamento que fiscaliza, está sendo há muito tempo degringolado pelo próprio Estado. E o SUS suportou mais do que essa Covid. Isso é que a gente está sabendo. Mas tem a tuberculose que está voltando, tem as paralisia infantil, tem uma gama de situações que está acontecendo na periferia que não chega ao Jornal Nacional com a amplitude que a Covid está chegando. Então, o SUS, hoje, é o grande exemplo de solidariedade que o Brasil prega para o mundo. E essa fiscalização que todos passou hoje, os sobreviventes do Covid, devemos ter uma consciência de nós aperfeiçoarmos o SUS com a fiscalização para evitar essas denúncias que estão acontecendo agora. Mas isso é um processo. E o SUS hoje é a grande referência para a fiscalização da sociedade brasileira, porque foi ele, o SUS, que salvou e está salvando o povo brasileiro. Aurimateia, bom ouvir essa leitura de que um processo de gestão pública, especialmente numa pandemia, porque as pessoas estão com medo, as pessoas querem saber se vai haver estrutura pública ou não para um possível descontrole do contágio, por exemplo, que já está temeroso aqui no Estado, no Brasil, sem dúvida, e o Estado que vinha controlando de uma certa maneira satisfatoriamente, agora nas últimas semanas, o descontrole da curva de contágio é visível, né? Então as pessoas têm medo. E é claro que o gestora em qualquer município e estado,
se torna muito mais amigo e parceiro da população quando emite todas as informações necessárias na transparência, através desses instrumentos que Nicole citou, para que a população se sinta minimamente segura, vamos dizer assim. Olha, nós estamos caminhando para o final do programa, mas ainda tem uma pauta e nós temos uma margem que eu gostaria que a gente fechasse o programa com essa pauta. Mas antes quero saber do Josimar se temos novas provocações, novas mensagens. Sim, temos até perguntas. Senhor Maté, o seu microfone deve estar com algum problema. Tá? Nós estamos te ouvindo. Agora, o senhor... É que está com problema O senhor tem que sair e voltar de novo, viu? Isso, esse é o... Bom, então vamos lá. Eu vou fazer aqui com... Peraí, vou remover aqui ele. Pronto, enquanto ele vai ajeitando. Peraí, só um minutinho. Ele vai ajeitar lá o... Pronto. Vamos lá para os nossos internautas. Deixa eu ver aqui. O André... Tem algumas perguntas, viu, Delbrando? Tem muitas perguntas. Eu acho que esse tema é tão importante e interessante que as pessoas querem perguntar. O problema é que ia ser mais de 1 hora, né? O problema é que o tempo... Bom, o André Amaral... a gente vai abrir uma margenzinha, não é? Isso. O André Amaral, o que o Poder Federal poderia fazer para garantir a transparência, mesmo com a flexibilização da licitação? O Renzo tem outra pergunta aqui. Gostaria da opinião dos debatedores e do mediador, como os eleitores poderão cobrar e analisar as propostas de transparência na gestão pública dos candidatos nas eleições municipais desse ano. Vamos ver que tem mais um aqui. A Ivane. A Yara Cavinho. O primeiro trabalho do controle social do município é trabalhar esse medo. Quando conseguimos, essa conquista é para sempre. Eu vou ler aqui as perguntas. Tem outra também. A Lúcia, né? Lúcia está perguntando para o Arimatea, doutor Arimatea. Qual é a perspectiva de marcha nestante na impossibilidade presencial? Ela usou até o termo da nossa TV nestante, né? Que é agora. E agora o que fazer, né? Tem outra pergunta também da Carla. Deixa eu ver aqui. Pronto, está aqui. Carlúcia Maia Silva. Em tempo de tantos retrocessos e perda de direitos, resgatar a memória e retomar processo de controle social, participação e fortalecimento da cidadania é preciso. Muito bom esse tempo de cuidar. Está parabenizando aí. E outra, acho que essa é para a Nicole. Excelente monitoramento da transparência. E o que está sendo feito para maior conhecimento popular? Tem outra pergunta aqui que é interessante. A Lúcia está perguntando, manda o link, né? Para mandar o link para as pessoas, os internautas, também poder acompanhar, né? Outra coisa aqui, deixa eu ver a pergunta, a última aqui. Essa avaliação foi feita também com a gestão federal, com a nota, a nossa internauta Lúcia Araújo. Então foram essas as perguntas, Delbrando, e o nosso tempo já está até ultrapassado, né? E as pessoas tem muita gente querendo participar. Eu creio que vai ter que ter um segundo tempo de cuidar 2, né? Sobre a pandemia. Então a gente volta, eu volto no próximo programa colocando mais as perguntas do internauta e lembrando a você que não assistiu, não acompanhou lá no início do programa, o programa fica gravado no YouTube, na TV na Estante, e você pode assistir depois e pode compartilhar e repassar para os seus amigos, tá bom? Um ótimo dia aí, bom final de semana para todos. Bom, muito obrigado, Josimar. Valeu. Nicole, eu acho que você poderia fazer essas considerações sobre... Porque a nossa pauta final que eu ia colocar, e já coloco, os processos de reabertura dos comércios em várias gestões pelo país inteiro, e num momento em que a curva está em ascendência. Um professor daqui da Universidade Federal do Vale do São Francisco, o professor Bernardo Curvelano, num texto em que ele faz uma leitura do processo do contágio no território Serra da Capivara, ele levanta uma questão exatamente sobre as propostas de reabertura do comércio,
fazendo uma análise muito contundente, vamos dizer assim. Aqui estariam ligadas um processo de reabertura do comércio num momento de ascendência da curva. E ele sugere que isso pode ser subserviência das gestões à pressão de comerciantes e empresas, que, claro, continuam priorizando o lucro. E também ainda a sustentação, vamos dizer assim, de financiamentos ainda e de apoio às campanhas eleitorais. E o Renzio já traz uma questão aí sobre como a comunidade pode discutir com candidatos das próximas eleições sobre transparência, que caminhos a população tem para isso. Então, tratando de tudo isso, as outras questões, o que a gente não conseguir alcançar, nós vamos encontrar um jeito do Arimateia e a Nicole responder por escrito e a gente enviar para essas pessoas. E já vou lembrando, insistindo no que Josimar lembrou, você se inscrevendo no canal, você tem acesso a esses programas que ficam disponíveis no YouTube da TV Nestante. Alguém pediu para enviar links, mas é muito fácil. Você abre YouTube Vídeos e coloca lá Nestante ou TV Nestante, que vai aparecer o YouTube da TV Nestante, ok? Vamos lá, Nicole. Obrigada, Ildebrando. Eu tentei anotar aqui as perguntas, e com base nisso que você falou agora, vou tentar respondê-las de uma forma bem resumida, mas também reforço isso, a Transparência Nacional, tanto eu quanto toda a minha equipe, a gente está à disposição para outras dúvidas, né, entrar no site, conversar com a gente. E antes de responder, eu vou pedir, aproveitando que eu vi que o André Amaral está online, está conectado, para ele enviar aí no chat o site do ranking, que eu vi que algumas pessoas também pediram o link, eu tentei enviar por aqui, mas não consegui. Então, vou pedir para o André Amaral aí nos comentários do YouTube colocar o site do ranking para quem quiser ver e ter acesso, que eu acho que eu vi aí também um pedido para enviar o link. Então, já faço esse pedido para o André. Isso que você toca, Ildebrando, na questão, principalmente, né, do comércio, esse momento, eu acho que a gente não vai tratar aqui com muita profundidade, mas conecta até um pouco com a pergunta que o André também traz, né, sobre qual o papel do governo federal na promoção da transparência, mas qual é o papel também do governo federal nessa articulação nacional, que é algo que até sai um pouco da nossa seara, a questão da gestão em si, mas que a gente vê governos estaduais e prefeitos reclamando muito, né, dessa falta de diretriz, de articulação, e isso traz grandes desafios para o país agora, porque a gente tem, primeiro, uma crise sanitária, atualmente, né, no país, que a gente precisa combatê-la aí de imediato. A gente tem uma crise que vai se agravar e vai se prolongar no ano que vem, que é uma crise econômica, porque os impactos dessa pandemia na economia vão ser muito graves, né, e é uma pressão grande no gestor público, sim, em relação à resolução da crise sanitária e da crise econômica, a gente sabe disso, é uma questão também grave para ser tratada, e ser tratada com transparência, né? Como é que o auxílio emergencial, como é que a ajuda às empresas e às grandes empresas vão ser feitas, de que forma que o Estado não vai ser capturado por alguns interesses econômicos e que os benefícios vão, de fato, chegar em toda a população. Então, a questão, né, o combate à crise econômica também precisa ter transparência sobre ele. E a gente ainda está vivendo uma crise política, né, de muita desarticulação. A gente, um tempão aí, com o ministro de Saúde interino, né, e como é que essas diretrizes chegam nos estados, chegam nos municípios. Imagina a população, né, quem que ela segue? Qual que é a voz? Eu sigo a orientação do prefeito, a orientação do governador, a orientação do presidente. Então, essa desarticulação ela é muito triste, porque já é um cenário diferente, né? A gente está numa pandemia, algo que nunca se viveu, e confunde, né, o desencontro de informações. Então, isso também é fundamental. E aí, entrando na questão da transparência, acho que tem 3 perguntas aí que dá para juntar, né? O André falou do papel do governo federal, e eu acho que é um pouquinho do mesmo papel que a gente cobra de todos os entes, e devia ser modelo, devia ser referência à transparência do governo federal nas contratações emergenciais, dando exemplo e dando modelos para os estados e para os municípios, também na mesma forma e no mesmo padrão. Então, a gente deveria ter, e não é o que a gente está tendo, a gente sofreu retrocessos de transparência no governo federal, também uma questão de colocar dados no ar e tirar não só de dados de contratações, mas dados sobre a própria pandemia,
sobre o número de contaminados, o número de mortes. Então, é muito grave o que a gente vê hoje nessa nebulosidade do governo federal em relação à transparência. E como é que a gente cobra isso? Lúcia, acho que foi você que perguntou. Nessas duas avaliações, a gente ainda não avaliou o governo federal. Mas na terceira avaliação, porque vai ter uma terceira rodada, a gente vai incluir o governo federal. E por quê? Porque a metodologia do governo federal, a gente também está discutindo, os pesquisadores, né, responsáveis na Transparência Nacional pela metodologia, como se avalia, porque ela é um pouquinho diferente, são vários ministérios. Como que avalia o governo federal? A gente avalia todos os ministérios, avalia o Ministério da Saúde, avalia o portal de transparência que é coordenado pela Controladoria Geral da União. Então, tem alguns ajustes de metodologia que precisam ser feitos para que a avaliação seja justa da mesma forma que foi para os estados e para as capitais. Mas esse ajuste de metodologia está sendo feito para que na terceira rodada, no próximo mês, que o próximo mês já é esse mês, né, que o governo federal também seja avaliado, ainda mais pelos últimos, né, retrocessos que a gente teve de transparência, que dificultaram um pouco esse acesso. E aí, por fim, acho que a pergunta do Renzio, espero que eu tenha pronunciado certo o nome dele, sobre as eleições esse ano, né? E agora a gente teve a votação, as eleições foram adiadas, buscando que elas fossem seguras, mas que elas sejam realizadas esse ano de qualquer forma. As eleições desse ano, elas são uma oportunidade de prestação de contas desses gestores municipais. Então, a forma como eles estão lidando com a pandemia e dando transparência ao que eles estão fazendo com a pandemia é nas eleições que eles vão poder ser avaliados. Então, vocês cobrarem transparência agora, avaliarem essa gestão agora, dialogarem e ver se esse gestor público está respondendo à demanda de transparência, de fato ali não houve nenhuma questão de corrupção. Então, avaliar tudo isso agora e abrir esse diálogo é fundamental para que nas urnas esse gestor seja cobrado. Tanto em questão da Câmara Municipal, os vereadores, as vereadoras estão realizando esse papel de fiscalização, de cobrar transparência nesses municípios, como para o executivo, para o prefeito ou para a prefeita, principalmente aqueles que devem tentar a reeleição. Qual que é o papel? Como eles estão lidando com a pandemia? Tem transparência? Esses dados estão públicos? A gestão foi adequada? Foi de acordo com as necessidades do município? Então, as eleições agora trazem essa oportunidade para que o gestor seja avaliado e depois na urna tem a resposta da população. Ok, Nicole, muito obrigado. Nós estamos mesmo agora no finalzinho do nosso programa e vamos passar para uma fala última do Arimateia. Arimateia, nas mensagens que você tinha saído, nas mensagens que Josimar apresentou, a Nicole respondeu muito bem algumas questões e a Carlúcia Maria valoriza o programa, valoriza o debate, dizendo que em tempos de pandemia é propício e necessário retomar os processos de controle social. E a Marli Veloso fez uma pergunta direta para você. Ela diz, Arimateia, considerando que na década de 90 lotávamos a Câmara Municipal de Picos em todas as sessões, onde, como, por que perdemos o poder de mobilização da sociedade? Vamos lá. Essa pergunta aí dá um tratado, né? Responder essa pergunta. Você nem vai ter tempo para o tratado. Mas onde é que nós estivemos? É meio complexo. Grande parte do movimento social também foi cooptado pelo Estado. E a relação do cidadão com o Estado é uma relação que precisa um trabalho profundo de virtude, né? Porque, de repente, o Estado pode lhe oferecer, e a corrupção ela é incrustada no Estado por uma questão mesmo que lá tem muitas coisas que interessam a ela. E precisa muita reflexão sobre isso. A gente pode até fazer uma live para aprofundar essa questão. Mas está muito com a falta de esperança que a sociedade está tendo, né? O avanço do Covid espiritual, no sentido de cada um por si e Deus por todos, aumentou muito e não tem ninguém trabalhando, aliás, pouca gente trabalhando nesse sentido. Mas tem muito a ver com o individualismo e o materialismo das pessoas, que tem aumentado muito. Inclusive, as próprias religiões trabalham muito, alguns setores, né? Trabalham muito nessa questão do materialismo. Você tem que ganhar isso, vencer isso e tudo tal.
Bom, isso tem reflexo no cotidiano das pessoas. Eu queria dizer aqui para a Lúcia, a resposta dela, o que fazer nesse tempo de pandemia que a gente não pode fazer, as fiscalizações, a gente tem alguns planos, assim, de fazer alguns cursos de como fiscalizar e tudo. Essa é uma proposta. E também com essa live que nós estamos fazendo aqui agora, a gente vai poder também se inspirar para fazer um debate mais aprofundado sobre o que fazer, eu, cidadão, nesse momento. Então, eu aproveito para ver quem está assistindo aí, que poderia se irmanar conosco, para motivar, até porque nós estamos com uma carência muito de militância nesse sentido. E para finalizar, acho que a Nicole fechou muito aí, eu queria trazer o exemplo da transparência internacional, que a Nicole passou aí para vocês, que nós podemos perceber. São atos que são situações que são conseguidas através dos meios de comunicação, através do sistema do próprio Estado. Né? Elas estão motivando, elas fizeram o Estado, os prefeitos sonharem com uma prefeitura, um município sem Covid. Né? Eles motivaram a eles saber que estão sendo olhados. Né? É tipo aquela coisa de beleza, quando você não está sendo olhado por ninguém, você não ajeita o cabelo, você não toma... Quando você sabe que está sendo olhado, você se ajeita. Né? E isso é um exemplo do dia a dia. A gente precisa dizer que as pessoas estão sendo olhadas. E esse simples comportamento de mostrar que tem um olho te vendo e que eu estou te vendo, tem um impacto enorme no psicológico, porque esse olhar pode ir para as redes sociais. Em 1 minuto, o meu olhar pode levar essas informações para milhões de pessoas, e eles sabem disso. Né? Eu queria, já na finalizar, parabenizar essa iniciativa, porque, Delbrando, me motivou bastante. Estava aqui trabalhando muito aqui no escritório, essas coisas, tudo pensando, tudo aqui. A Nicole tem me cobrado, me fustigado, não tenho respondido à altura que ela merece, mas as condições dessa Covid, com pessoas doentes, perto de casa, assim, exige da gente, assim, muita coisa. Eu aproveito para pedir essa desculpa de pública transparência, mas é por falta de material humano nesse momento. Né? Mas esse exemplo que a transparência está fazendo, ela vai além desses dados e da melhora do poder público. Isso pode melhorar nós, porque o exemplo é que educa. O exemplo da transparência educa, faz a diferença. Muito importante. E quero dizer, já nesses finalmente, um agradecimento especial a todos os médicos, enfermeiros, agentes, pessoal que estão nos hospitais lutando, porque já tive perdi algumas pessoas, outros doentes estão saindo. As pessoas, assim, estão maravilhadas com o SUS. E nesse momento em que a gente trata de fiscalização, possamos ser também agora, como prioridade, fiscalizadores do SUS, para que outras situações a gente possa enfrentar melhor essa pandemia. Eu agradeço de coração a Nicole, a você, e nós vamos nos motivar para fazer mais debates. Inclusive, eu sugiro essa questão um debate, discutir a questão das virtudes nesse momento de pandemia, onde a paciência é uma das que precisa ser muito bem trabalhada nesse momento, né, desse isolamento. E eu quero dizer uma frase triste, e depois eu digo uma maravilhosa, desse prefeito que disse o que o dirigente do país, de forma muito clara, tem deixado. Vai abrir, vai ter a reabertura, morra quem morrer. Duro ouvir isso. Na Bahia, né? Duro ouvir isso. E nós que estamos aqui, vamos reagir das nossas formas, uns com orações, outros com ações, mas nós vamos sobreviver e juntos, inevitavelmente, venceremos. Arimateia, muito obrigado pela disponibilidade de tempo e a contribuição que você trouxe nos conteúdos, nas falas.
Nicole, obrigado imensamente. A Nicole até desmarcou um compromisso para estar conosco hoje. Muito obrigado, viu? Pelo seu tempo, pela sua atenção e dedicação. Obrigado a você que esteve aqui na nossa companhia. Nós fazemos isso por você e nós queremos estar em muito mais espaços de debate, de inovações. Por isso, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e também ative o sininho. Nós estaremos de volta na próxima sexta-feira. Eu peço a Arimateia e Nicole um momentinho ainda com vocês depois da vinheta, tá certo? Muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Obrigada, tchau, tchau.